Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial 95.7 FM e 660 AM simultâneo, Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. E aqui também, não tenha dúvida, é uma das partes correspondentes ao meu programa. Normalmente eu procuro ver mais o lado otimista das coisas, né? A gente está vivendo um momento tão pesado, tão difícil na atualidade, 2017, e isso, não sou sensitivo, não sou profeta, isso eu já venho falando há vários anos que isto iria acontecer, principalmente os ouvintes que me prestigiam já há vários anos. Mas é um momento, é um ciclo novo, onde as coisas que não estão legais, desculpem, elas precisam ser recicladas. Então isso está acontecendo em tudo, tanto na nossa vida coletiva, o nosso meio social, como também na nossa vida pessoal, né? Porque tudo é uma parte, o coletivo só ocorre porque cada um vai ali, coloca a sua energia, vive as suas experiências e com isso nós formamos arquétipos coletivos que são tão utilizados, inclusive na psicologia, né? É fantástico isso. São neles que eu procuro normalmente me basear em relação aos acontecimentos. Vamos entender um pouquinho esses arquétipos coletivos. Nós, como seres humanos, através das nossas experiências, nós vamos formando energias com elas, energias boas, fluentes, energias desafiadoras, e isso cria no universo, né, das dimensões sutis de experiência, que na verdade estão dentro de nós, elas são projeções de nós mesmos, arquétipos que quando nós vamos nos defrontar como experiência, nós somos influenciados por eles, né? Então hoje, pegando o arquétipo coletivo do planeta Terra em relação à política e tudo mais, a gente percebe que tudo deve ser reciclado. Então por isso que a gente vê as dificuldades e tal, mas na minha visão, como eu disse no início do programa, né, para quem está me ouvindo agora pela primeira vez, meu nome é Newton Schultz, né, estou aqui na Rádio Mundial há quase 15 anos, agradeço você que está me prestigiando. Então, retornando, eu vejo que a gente já vem construindo esse arquétipo coletivo de desafios que agora chove em nós. Então, através das nossas experiências, todas essas aceitações, porque querendo ou não, a gente não pode estar omisso a isso. Todas essas barbaridades que ocorrem hoje, que são demonstradas para nós, nesse influxo econômico que assola a nossa evolução, em vez de locomovê-la no sentido fluente, tudo isso nós somos coadjuvantes disso, nós mesmos criamos, então nós somos responsáveis. Então essa energia vai chover aonde? Vai chover em nós. Então quando os desafios chegam, quando as energias se projetam em nós, é porque elas existem em nós. Por isso que se você pegar novamente, não sei porque eu estou citando tanto, né, a psicologia hoje, se você pegar a psicologia, ela sempre fala o mal que você vê no outro é porque esse mal está existente em você. Porque você poderia vê-lo não como mal, e sim como uma energia que você não traz convergência, mas não necessariamente um mal, né? Então, hoje, as coisas acontecem, essas energias se projetam em nós, porque elas estão presentes em nós. Então, que venham os desafios para que a gente evolua com eles, né? Então é isso, gente. Após essa introdução, né, gostaria de avisar que nós estamos com uma live no Facebook da rádio, né, Rádio Mundial ali, oficial, você entrar no Facebook, você vai ver o vídeo, tá lá, né, Jean? Tá rolando, né? O Caio tá lá, o Jean tá aqui operando o som, e o Caio hoje, com o smartphone dele, é o responsável ali, né? Então, se você quiser mandar algum comentário, o Jean falou mais ou menos, né? Mas vai, brincadeira. Se você quiser deixar alguma mensagem para nós aqui na Rádio Mundial, se você quiser, de repente, fazer algum questionamento, alguma coisa, escreve ali nos comentários ali, novamente, entra no Facebook, Rádio Mundial Oficial, você vai ver o meu vídeo, o programa está sendo transmitido ao vivo, você deixa ali uma mensagem e a gente troca uma ideia, tá bom? Então é isso aí, Caio, tá aí tudo certo, né? Caio tá lá, mais ou menos, não tá pegando, Caio? Tá mexendo a câmera aqui, Jean. Será que ela tá rolando? Tá indo bem? Então tá bom.
Então, se você quiser escrever, sinta-se à vontade, mas para o meio do programa eu dou novamente a dica que estamos ao vivo no Facebook, tá bom? Então, deixe o seu comentário, o Caio pega, escreve num papelzinho e traz para mim aqui. Gente, é o seguinte, hoje no programa eu gostaria de conversar com vocês sobre locais sagrados. Vamos entender o que representa em relação à humanidade locais que têm uma força de atração que muitas vezes as pessoas nem compreendem por que existe esse atrativo, essa busca, né, em relação a esses locais, né? Então vamos entender por que existe essa energia que representa esse chamamento, vamos dizer assim, né? Essa força de todo mundo querer ir para lá. Quer ver exemplos? Vou citar exemplos de alguns locais para vocês e vou depois colocar cada um da sua forma para que vocês compreendam o que existe por detrás deles, né? Um exemplo, as pirâmides no Planalto de Giza, no Cairo, Egito, né? Nossa, é um dos lugares mais visitados do mundo. Outro lugar aqui na América do Sul, se você pegar Machu Picchu, um lugar lindo, maravilhoso, já tive a oportunidade de ir para lá também, é um lugar maravilhoso. Existe aquela coisa de, puxa, eu gostaria de conhecer, olha como é bonito as fotos, mas não é só beleza que existe ali. Existe uma vibração que está totalmente associada à nossa evolução, que hoje eu vou conversar com vocês. E o Brasil, com as suas cidades sagradas também, não com uma beleza como o ser humano coloca, né, no seu sentido de que ali existe esse tipo de coisa que eu preciso ir lá para ver, porque é bonito, para fotografar, tirar as minhas selfies. Não, existem locais aqui que serão lugares do futuro, acredito eu, né? Nós vamos conversar sobre isso. Um outro exemplo, a Índia. Quantas pessoas querem ir para a Índia? Porque ali eu vou num ashram, vou fazer o meu desenvolvimento pessoal. Existe muito mais coisa por detrás disso, gente. Então vamos começar a entender esse processo. Então eu vou tentar colocar nos minutos que eu tenho aqui a forma de compreensão do porquê que esses lugares, no seu sentido energético, fazem com que as pessoas sintam essa atração que por detrás da beleza dos grandes monumentos, das grandes construções que existem lá, existe uma energia que a gente pode entrar em sintonia. Então vamos desde o comecinho, vamos começar a entender isso. O primeiro ponto para o entendimento desses locais sagrados é que nós precisamos entender que o que nós chamamos de divindade, deuses, anjos, eles possuem o arquétipo de criação do que precisa ser projetado naquele globo que representa a evolução. Então, no caso hoje, no nosso sistema solar, a evolução ocorre no planeta Terra. O ser humano já pesquisou, envia sondas, já chegamos até Plutão, que representa o limite, que Plutão na astrologia ainda e vai ser sempre um planeta para a sua análise e não na astronomia, que ele foi rebaixado, né? Ele saiu da categoria de planeta. Na astrologia, a Lua é um planeta e não somente um satélite, como a astronomia diz. A astronomia é fantástica, através da tecnologia, as pesquisas, o que é demonstrado é uma coisa maravilhosa. Eu ainda vejo no futuro, quando essas duas linhas, né, a ciência, a astrologia e a linha de conhecimento que pode nos conduzir à sabedoria, que é a astrologia, vão fluir juntos. Então vamos entender isso. Iniciando, o que nós temos? Inicialmente nós temos esse plano, que representa o quê? A energia direta da força correspondente ao arquétipo do que Deus, ou o grande arquiteto do universo, como eu gosto de dizer, é uma nomenclatura maçônica, o que ele determina que seja projetado no planeta Terra. Então, um símile dessa energia, ou mesmo desta consciência que representaria como se fosse uma arquitetura divina, ela precisa ser construída. E onde que ela vai ser construída? No planeta Terra. É aí que surge locais que são verdadeiros sistemas de cidades que representam no momento o influxo dessa energia divina ou dessa energia espiritual dos anjos, que trazem naquele determinado momento a projeção dessas forças construtoras em locais específicos.
Então, quando a humanidade, isso é muito bonito, quando a humanidade vivia num momento de grande equilíbrio, que nós poderíamos dizer seria um momento onde a Terra era igual ao céu, como diz o princípio da correspondência, o que está em cima é igual e análogo ao que está embaixo, foi a época de ouro da Atlântida, que foi um momento evolucional anterior ao nosso. Então, a Atlântida, aí já dá para você fazer umas chaves, se você estudar livros sérios que falem da Atlântida sem muito misticismo. Existiam 7 cidades, ou 7 cantões, como esses livros falam, no planeta Terra, e existia uma 8ª, ou uma cidade central. Então, os seres humanos tutelados por seres de hierarquia que estavam aqui, quando digo seres de hierarquia, seres de sangue azul verdadeiro, que nós podemos chamar na tradição de reis e rainhas de Edom, que existia sempre uma parelha em cada uma das cidades, eles faziam a tônica da cidade para a evolução da humanidade. Então seria assim, você iniciava a sua saga na primeira cidade, que era separada da segunda, quando você terminasse o seu trabalho na primeira, você ingressaria na segunda, que possuía outra tônica. Assim, você passava pelas 7, até que você tinha o direito de ingressar na 8ª, que onde realmente a parte divina mais maravilhosa estava exatamente nesse local. Esta 8ª cidade hoje representa os mistérios de Shambhala ou Shangri-La, como dizem as tradições, né? Então, teve, através do próprio desequilíbrio ocasionado pelo humano, pelos conhecimentos que eles foram adquirindo, teve um momento de extrema desarmonia, onde a Atlântida teve que acabar. Então, quando a Atlântida acaba, com esse seu arquétipo de 7 cidades com uma 8ª no seu interior, o que ocorre? A Atlântida, com os seus seres de hierarquia, saem do contexto evolutivo para que um novo planeta Terra, com uma nova humanidade, surja. Então aí, como eu disse, inclusive no programa passado, inicia-se a saga do governo oculto do mundo, que agora você compreende o que é esse governo oculto do mundo. Esses seres de hierarquia, eles saem da face da Terra e vão para dimensões espirituais que estão no planeta Terra. Aí cada um coloca a conexão ou a sintonia com essas consciências divinas que já estiveram plenas na face da Terra, de acordo com a sua consciência. Aí surgem mestres ascensos, surgem anjos, surgem isso e aquilo, sempre com a análise do setenário. Então, esse setenário, que inicialmente, para quem está me ouvindo desde o início do programa está compreendendo o que eu estou falando, esse setenário ele saiu do próprio Deus, que é uma 8ª coisa. Aí que você entende o símbolo, que é o 8 deitado, que as pessoas chamam de infinito, que representa essa própria energia primordial, que tem 7 braços ou 7 vibrações que saem deles. Aí surge a saga dos anjos, que cada um dá o seu nome. E isso foi projetado na Atlântida. Então, quando ela sai, depois do grande dilúvio que houve, o último reduto Atlante terminou em 12.000, quase 13.000 anos atrás, com uma ilha no meio do Oceano Atlântico, aí que vem o nome Atlântico do oceano, que banha o nosso país, né? O litoral brasileiro é todo banhado pelo Oceano Atlântico, porque tinha a ilha de Poseidones ali. E essa ilha tinha mais de 60 milhões de habitantes, era muita gente. E foi o último o reduto Atlante que nós tínhamos na face da Terra, no seu sentido real de evolução. Aí, quando tem a Atlântida submerge, o que ocorre? Vão seres para todas as partes do planeta e surgem os egípcios, os fenícios, os sumérios, os incas, maias, astecas, que recebem esses seres que chegam ali depois que essa ilha afunda. Então, essa projeção sétupla, ela passa a acontecer através desses mesmos seres ou através destas mesmas consciências em determinados locais do planeta Terra, através de cidades específicas, aonde existe a projeção da energia divina. Então nós tivemos sistemas geográficos no Extremo Oriente. O mais clássico que você pode contestar no sentido produtivo, mas pense e medite bastante, foi ali ligado ao Cristo, onde Jerusalém seria a 8ª cidade, e as 7 igrejas do Apocalipse que estão hoje
né, na parte oeste da Turquia, Éfeso, Esmirna, Laodiceia, é só você pesquisar um pouquinho, seria o sistema geográfico de cidades sagradas do Cristo. Então, cidades fantásticas que cresceram e prosperaram muito e tinham como oitava cidade a própria Jerusalém. Agora, você entende Jerusalém? Jerusalém representaria, naquele momento, aproximadamente 2000 anos atrás, a própria cidade que era símile ou a projeção do trabalho dessa oitava cidade Atlante. Então, esta marcha evolucional dessas cidades que vem sempre do Oriente para o Ocidente, elas vão continuando o seu trabalho. Quando termina o trabalho do Cristo, novas 7 catedrais deveriam ser formadas, ou novas 7 cidades, que aí surge um mistério de 4 locais sagrados na Europa que recebem o transbordo do trabalho do Cristo e 3 aqui na América do Sul. Então nós temos Bruges na Bélgica, nós temos Santa Maria Maior ou Maggiore na Itália, nós tivemos a Abadia de Westminster, cada uma construída no seu tempo na Inglaterra, e por fim Sé, ali a Sé Patriarcal em Lisboa. Então nós tínhamos 7 cidades ou 7 catedrais que receberam essas forças. E depois, com o tempo, conforme a América foi colonizada pelos europeus, foram formadas a Catedral de Washington, nos Estados Unidos, a do México e aqui no Brasil a Basílica de Salvador, que seria a última. Aí você me pergunta, ok, estou entendendo, mas e a oitava? É aí que vem uma chave para o entendimento. Depois que termina o trabalho do Cristo, que começa o transbordo dessa energia divina para a Europa, que cresceu muito depois disso, foi totalmente modificada, e também as 3 pertencentes às Américas, nós tivemos a oitava cidade com uma eclosão de consciência que deveria ser nos Estados Unidos, ali no deserto, que hoje nós chamamos de deserto de El Moro, que deveria prosperar bastante em relação ao século passado, mas os Estados Unidos também falha, e adivinha para onde que vem essas consciências? Para o Brasil, que é o lugar aonde a divindade olha. Então o Brasil, não duvidem, como eu falei no início do programa, nós temos um compromisso, um trabalho a ser feito fantástico depois de tudo isso que é falso, que vai cair, que vai trazer para nós, o comando já está conosco, mas vai ser proeminente o bastão do que vai ser os novos ditames que vão construir um novo planeta Terra. Então essa energia, fazendo o link de novo, e eu vou fazer todas as associações com essas cidades para você compreender. Essa energia que não deu certo nos Estados Unidos, no deserto de El Moro, ela arruma, agora você vai entender porque esse lugar também, principalmente aqui no nosso país, tem um chamamento fantástico, que é a Serra do Roncador. Então a Serra do Roncador, ela traz todo aquele apelo místico, aquela coisa, por quê? Porque ela recebe todas essas experiências que foram desde o trabalho do Cristo, passou pela Europa, deveria eclodir nos Estados Unidos e vem para cá. Quem foi um ser que descobriu isso e chegou aqui? O Coronel Fawcett. Vai ter até um filme que vai sair agora, Cidade Perdida de Z, que era como ele chamava, Z de Zion ou Sião, que está ligado a Shambhala. Então o Coronel Fawcett com o seu filho, olha, dizem, né, que eles foram mortos pelos índios. Não foram. Eles foram para essas dimensões espirituais que representam essa velha Atlântida que hoje está totalmente atualizada com os seus valores, né? Com as suas 7 cidades, representando a oitava como Shambhala. Então ele e seu filho, eles já eram esperados na Serra do Roncador pelos índios Chavantes, que são os guardiões de lá, e eles receberam esses 2 seres, e ali eles foram para essas dimensões, depois que ele escreveu a sua última carta, falando que ele tinha achado o local e que logo ele iria entrar, e quem entra ali não volta mais, só se for um ser de extrema consciência que está a trabalho, que entra em sintonia física direta com esses lugares e retorna. Então o Brasil recebe na Serra do Roncador todas essas experiências. Mas o Brasil traz um lugar
né? Que inclusive as pessoas que me seguem no Instagram, no YouTube, veem que muitas vezes eu pego a minha moto e dou uma volta ali, né? É o sul de Minas, a Nova Jerusalém, ou oitava hoje, está na cidade de São Lourenço. Podem ver como a Eubiose tem um templo fantástico, maravilhoso ali, que foi inaugurado em 24 de fevereiro de 1949, em relação à era de Aquário, que já está firme a olhos vistos. E a mesma cidade de São Lourenço traz 7 ao redor dela, que essas 7 cidades sagradas estão em correspondência com esses lugares fantásticos que nós temos no mundo. E, por fim, para fazer um fechamento e eu falar dessas 7 cidades que estão ao redor de São Lourenço, se nós temos as experiências vindas da Europa, projetadas na Serra do Roncador, depois de passar pelos Estados Unidos, o nosso próprio sistema de cidades no sul de Minas, 2 sistemas geográficos de cidades, nós tínhamos que ter um intermediário. E esse intermediário representa o lugar que faz o pendant dessas 2 locais que estão totalmente associados à evolução humana, que é a Serra do Roncador e ali o sul de Minas. É ali em Itaparica, Bahia, Salvador. Daí você entende os mistérios também do ser especial que foi Cabral, que aportou naquela região, já trazendo muito dessas forças, por mais que fosse anteriormente, de todos esses acontecimentos. Então já estava consagrado como um lugar sagrado. Então você tem São Lourenço no seu centro, como 8ª cidade. Agora eu vou falar o nome das 7 cidades que formam o desenho perfeito da constelação de Órion, se você olhar no mapa. Nós temos Pouso Alto, Itanhandu, Carmo de Minas, nós temos também Maria da Fé, São Tomé das Letras, Conceição do Rio Verde e Ayuruoca. Esse é o sistema brasileiro real da evolução, fazendo seu pendant com a Serra do Roncador, que traz todas essas energias que já foram trabalhadas anteriormente. Então nós temos essas 2 montanhas sagradas. É chamada de Montanha Morebe, a montanha que houve na sua tradução em São Lourenço, no sul de Minas, em polaridade, no seu sentido evolutivo, com a Serra do Roncador. Agora que vem a chave. Essas 7 cidades no sul de Minas, elas possuem ligações diretas com postos representativos pelo planeta. Pouso Alto, quando nós falamos da energia de Pouso Alto, ela se conecta a lugares fantásticos pelo planeta. Um exemplo, Pouso Alto está associado a Machu Picchu, América do Sul. Itanhandu, a segunda cidade, está associada aos Estados Unidos, deserto de El Moro, que eu acabei de falar que representa o passado, por isso que Itanhandu é lua. Carmo de Minas representa a energia direta focada à América Central, Chichén Itzá, que é um lugar que também traz ali, na península do Yucatán, ligações fantásticas. Maria da Fé já se desloca até a Oceania, Sydney, Austrália. Se você pegar São Tomé das Letras, está ligada à famosa e linda Serra de Sintra, mágica, ali em Portugal, um lugar maravilhoso também para se entrar em sintonia com essas conexões. Conceição do Rio Verde, Cairo, Egito, no continente africano. E depois, por fim, Ayuruoca está ligado à Índia, Srinagar, um lugar por excelência também fantástico, onde nós temos a confraria dos Traixumarutas, que tiveram associadas a todos os grandes seres que se doaram para a humanidade. E, por fim, São Lourenço, que é a 8ª, é Xangri-Lá ou Shambhala nas dimensões espirituais do planeta. Então, queridos ouvintes, com esse programa, você teve condições de entender por que existe esse chamamento, por que existe essa sintonia com essas energias e essas consciências. Então, quando você vai para esses lugares com consciência do que se processa, em sintonia também, não deixe de visitar essas 7 cidades no sul de Minas. A Eubiose tem um santuário em cada uma delas e um templo principal no 8º, assim como a Serra do Roncador, assim como Itaparica, na Bahia, que representa o lugar de trabalho. Você quer entrar em sintonia com isso? Você quer entender esse processo mais a fundo? Recomendo para vocês a Sociedade Brasileira de Eubiose, que é o lugar onde eu faço a minha iniciação, e esses mistérios foram desvelados para mim, e aqui eu estou colocando a minha visão pessoal de tudo isso. Manda um e-mail para mim, caminhos2005@terra.com.br, repetindo, caminhos
2005@terra.com.br, me informe o local que você está e eu indico qual departamento de eubiose mais próximo. Ou se não, faça online. Você pode estar ali meditando no Everest, ou se não, ali no Himalaia. Se você tiver uma conexão com a internet, você pode fazer a sua iniciação. Finalizando, caminhos2005@terra.com.br, me informe só a sua localidade. É isso aí, queridos ouvintes. Agradeço o seu prestígio, Jean, André, Caio, todo mundo. Um grande e fraterno abraço do seu irmão e amigo Newton Schultz. A gente ainda se vê. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.